seu assento, por favor. Opa, ele veio, ó. O irmão do Glória veio. Glória a Deus. Dá um pouquinho do piano aqui para mim, só para mim dar base. O Melf, que bom que eu estou aqui. É meu terceiro ano. Se o ano que vem não me convidarem, mesmo assim eu virei para fazer o diaconato, porque eu não posso ficar fora. Não tem jeito. Pastor Massivon, pastor Ana Mirtz, esse casal que preside esta igreja aqui na cidade, que sempre me recebe com tanto carinho e respeito. Minha palavra de gratidão por revê-los, servi-los. Obrigado. Pastor Lucas, meu amigo, Deus abençoe você. Eu estendo meus agradecimentos ao pastor Lucas e a toda a diretoria, a todos os líderes de toda a UMELF. Deus seja louvado por isso. Barruli, bom revê-lo, né? Deus te abençoe. Eu já tive algumas vezes na África e eu tenho uma base em Moçambique e eu sou amante do culto moçambicano, africano, e existe uma palavra moçambicana que eles dizem sempre quando vão aos cultos: Kanimambo, Kanimambo Yeshua Kanaka. Significa muito obrigado, Jesus. O período de oferta em Moçambique demora quase 1 hora. Não tem muito dinheiro na mão. Enquanto eles vêm para o momento da ofertório, vêm dançando e cantando Kanimambo, Kanimambo, Yeshua Kanaka. Porque eles entendem que a adoração não é performance, a adoração é entrega. Muito bom. Pastor Brenner, meu amigo, Deus te abençoe. Obrigado. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo. O texto é de Mateus, o capítulo é 8. A doutora Karine está aqui. A doutora Karine está emprestada lá para a cidade de Maf, em São Paulo. Fica de olho nela. A doutora Karine está em São Paulo, residindo em São Paulo, e está temporariamente emprestada para a nossa igreja lá. Não sei se volta, não. Capítulo 8, verso 1 até o verso 4. Podem se assentar, eu sei que é um hábito, mas eu prego muito diferente. Eu vou pedir para que vocês, ao contrário, ao invés de ficar em pé para ler o texto, deixe o texto aberto em todo o período que eu pregar. Digam amém. Então não feche a Bíblia em momento algum. Se é um texto impresso, se é no smartphone, não me importa. Eu só preciso que você deixe o texto na sua face, para que a gente possa bater o bolo juntos e desfrutar dessa massa que é a palavra de Deus. Amém? Capítulo 8, verso 1, o texto diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso. Grite bem alto, leproso. Mais alto, leproso. Quem é que descia do monte? Jesus. Ele desce e uma grande multidão vem ter com ele. O melhor de tudo, nessa multidão um leproso decide estar. Olha o verso de número 2. E adorou, dizendo: Senhor, se quiseres pode me tornar limpo. Pode me tornar limpo. Grite bem alto, limpo. Direitinho. Diga limpo. Dá uma olhadinha pelo menos para a atriz assim, limpinho para Jesus, tá? Isso. Olha a continuação do texto, verso de número 3. Jesus, pois, estendendo a mão, o tocou, dizendo: quero. Eu decido o que quero. Sou eu que faço o que quero. Tudo que você fez não me impressionou, porque quando eu quero, nada e ninguém pode me parar. Eu quero. Eu vi 3 aleluia. Eu quero. Aí olha o texto: recebe sua chave de vitória. Não é isso que está escrito? Não? Recebe sua casa própria. É o que está escrito? E eu não estou dizendo que estou contra nada disso. Só que Jesus está entregando a coisa mais importante que esse homem precisa: ser limpo. Você pode ter uma casa boa, mas ser sujo. Você pode andar numa Lamborghini, mas ser sujo. Eu não estou falando só de sujo literal, mas de sujo espiritual. Jesus está dizendo: antes de eu te dar coisas, eu vou limpar você. Eu vi um glória de novo.
Antes de eu te dar coisas, eu vou limpar você totalmente com o meu sangue. Eu vou pregar no tema, tá? Então, olha o texto. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E no mesmo instante ficou o quê? Do quê? Grite bem alto: da sua lepra. Tem coisas na nossa vida que não é nossa, mas a gente já se acostumou tanto que já passou a ser nossa. Minha dor de cabeça, meu pecado, meu problema, minha dívida. Mas Jesus veio para dizer bem assim: tudo que é de ruim, que você tomou posse, eu vim para quebrar todo principado e toda potestade. Eu sou o Senhor. Olha o texto, a continuação. Projete para mim novamente, por favor. Verso 4. 8:4. Disse-lhe então Jesus: olha, não contes a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para que sirva de, mais alto, testemunho. Grite bem alto: santidade. É um testemunho. Vamos ler mais um texto? Abra comigo o texto de Levítico, capítulo 20, verso 26. Nós lemos Levítico 20, 26, depois voltamos para Mateus 8 e deixa aberto lá. Levítico 20, 26. 26. Isso. Sereis para mim por quê? Sou o quê? De novo. Sereis para mim, porque eu sou o quê? E aí olha a continuação: vos separarei. Eu te separei dos povos, para serdes meu. Quem é santo é propriedade exclusiva de Deus. Olhe para cá. Permita com você, rápido, pensar sobre santidade, santificação. Um dos temas mais complexos para ministrar. Até porque algumas pessoas confundem santificação com um processo de meritocracia. Santificação não é um conjunto de meritocracias humanas, denominacionais, ou um conjunto de regras dogmáticas. É muito mais do que isso. Algumas pessoas acreditam que a partir do seu esforço religioso, ele consegue ser santo ou santificado. É verdade. Algumas pessoas entregam um pacote religioso, mas não entregam um pacote da graça. Porque no pacote da graça ninguém é santificado que não seja pelo sangue de outrem. E não é de qualquer um, é o sangue de Jesus Cristo. A santificação está correlacionada à matéria que nós chamamos de salvação. A doutrina da salvação. Só é salvo quem é santificado. Só que para ser santificado precisa ser justificado. E para ser justificado precisa ser regenerado. Significa que nós estamos num pacote processual, que é muito mais do que liturgia de culto. É um encontro com esse Cristo que vai nos fazer nascer de novo. O primeiro concílio da igreja está em Atos capítulo 15, quando a igreja está vivendo conflitos doutrinários, dogmáticos e teológicos. Até porque a igreja estava nascendo ali. No capítulo 15 de Atos Apóstolos, está entremetido dentro da igreja um grupo de pessoas que ainda guardam a lei. O texto vai dizer que era uma seita dos fariseus. Pseudamente estavam dizendo que estavam convertidos, mas não estavam. Capítulo 15, verso 2 diz que eles levantam uma bandeira no meio da igreja, dizendo: o negócio é o seguinte: alguém para ser salvo precisa ser circuncidado. Eles estão usando o mérito cerimonial da mitzvot, do decálogo mosaico, como sinônimo de salvação. E a igreja ouve aquilo e acha estranho. Porque antes de Cristo, qualquer indivíduo que quisesse ter o contato com Deus, precisava guardar um pacote cerimonial. Só que depois de Cristo, Cristo abre o véu.
e disse: o seu cerimonial não te dá acesso, o que te dá acesso ao Pai Celestial é através do meu nome, Jesus Cristo. Quando a igreja ouve isso, no capítulo 15, convoca o primeiro concílio doutrinário, ético e teológico. Por quê? Eles dizem: ei, a salvação não vem a partir do indivíduo que faz a circuncisão. A circuncisão foi algo inserido a partir de Abraão. Só que ela veio se tornar base de salvação, principalmente nos textos de Devarim, Deuteronômio e Levítico. Todo jovem, todo menino, toda a criança do sexo masculino, ao 8º dia de nascimento, deveria receber a circuncisão. Era um pequeno corte no seu órgão genital. Aquilo era uma marca. Por isso a gente entende, quando Davi vai até o vale de Elá e olha para o gigante filisteu, diz para ele: quem é esse circunciso? Por quê? Porque ele era circuncidado. E dentro do cerimonial era o seguinte: alguém que era circuncidado era separado para Deus, separado para agradar a Deus, separado para glorificar a Deus. Então, eles estão dizendo: alguém só pode ser salvo se for circuncidado. Só que Jesus não veio circuncidar a carne. A circuncisão da carne, segundo o cerimonial, era papel de um sacerdote. Só que quem circunda a alma é só Jesus Cristo através do seu Espírito. A religiosidade tem a capacidade de circuncidar um indivíduo por fora, mas só Jesus Cristo tem a capacidade de circuncidar um indivíduo por dentro. Quem era pobre espiritualmente agora é rico espiritualmente. Quem era miserável agora está enriquecido debaixo da misericórdia do Senhor. Há um conflito. O texto vai nos narrar sobre o princípio de santificação. Santificação é uma base. Tanto que a espinha dorsal do texto de Vaikra, Levítico, que você leu comigo, com 27 capítulos, é santidade a tudo e a todos. Um dos mais brilhantes teólogos, chamado Dr. Carson, um teólogo nascido em Montreal, no Canadá, disse: santidade é alguém que se aproxima de Deus e começa a adquirir as características ou os caráteres de Deus em sua vida. É simples. Quando você anda com um profano, se torna profano. Agora, quando você anda com um santo, começa a ter a característica desse santo. Ei, eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de característica. Vou de novo. Ninguém aqui é perfeito, mas uma vez que você se aproxima desse Cristo, caminha com esse Cristo, você começa a adquirir característica desse Cristo, até quando você peca. Vou de novo. A Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus, ele está sentado num pátio e alguém lhe indaga, diz bem assim: você é um dos discípulos dele. Ele disse: eu? Não sou eu não. Alguém olhou para ele e disse assim: é você sim. Você se parece com ele, você fala como ele. Dr. Bailey, um dos teólogos norte-americanos, ele vai dizer que você se torna aquilo que você adora. Ei, escute, você se torna aquilo que você adora. Então adoração não é performance, adoração é estilo de vida de adorar aquele que é santo para atrair sua santidade. Será que tem alguém aqui comigo ou não? Quando o salmista diz no Salmo de número 103, o terrilindo Salmo de número 103, ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. A alma é o centro das emoções. Se tem uma coisa que não pode faltar no nosso culto, é a alma. A gente é emotivo, a alma é o centro das nossas emoções. Só que ele continua dizendo: a adoração perfeita, a santidade perfeita não vem a partir da emoção. Ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome santo. Ele está dizendo: a minha santidade não é quando eu canto, quando eu prego. Minha santidade é quando eu estou na universidade, na faculdade. Quando eu não tenho um microfone, quando eu não tenho a camiseta do congresso, mas alguém olha e diz bem assim: quem é aquele que é diferente? Quem é aquela que é diferente? A presença de Deus está sobre ela. Levante as suas mãos para o alto. Queria um baterista que pregasse comigo. Levante suas duas mãos para o alto. Feche os dois olhos. E eu queria profetizar essa mensagem não só na Catedral de Formosa, mas em todas as filiais e aonde essa mensagem está alcançando. Deus vai levantar uma geração santificada pelo sangue de Jesus. Não uma geração que só canta, não uma geração que só toca, não uma geração que só prega, mas uma geração que entendeu que o seu propósito é ser sal da terra e luz do mundo. Santificados. Olhe para cá. Por que eu abri esse texto?
Por que eu estou te convidando a debruçar esse texto? É um casamento do nosso tema. Santificados. Santo. Santificação. O texto diz que o narrador do texto é Mateus. Mateus vai narrar um milagre de Jesus. Vai narrar o que? O que, pessoal? Escute-me. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 vão fazer um compêndio de uma série de milagres. Se você for exaurir ali, você vai descobrir que eles vão relatar de forma fidedigna 35 milagres. Quantos milagres? 35. De Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão relatar 35 milagres. Só que Jesus não fez só 35. O próprio texto de João disse que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia aqui. Então, por quê? Tem 35 milagres. Jesus não fazia milagre por fazer. Jesus não queria ser reconhecido como curandeiro. O curandeirismo já acontecia antes de Cristo. Só que curar era um dos sinais do Messias. Então, verdade? Que o texto diz que quando João Batista está preso, a ponto de ser decapitado, ele chama os seus discípulos e diz bem assim: vai até o Jesus, pergunta para ele se ele é o Messias ou tem outro. Porque no dia da crise a gente tem dúvida, mas Jesus é poderoso de tirar todas as nossas dúvidas. Quando os discípulos abordaram a Jesus, disse assim: João Batista está preso a ponto de ser decapitado. Ele mandou perguntar: tu és o Cristo? Jesus disse: diz para ele que o cego tem visto, o mudo tem falado, o coxo tem andado. Só que isso não define o que Jesus veio fazer. Por quê? Porque antes de Jesus já tem maravilhas acontecendo, sinais acontecendo, milagres acontecendo, até através de profetas. Pessoas já se ressuscitaram através de profetas. Então Jesus não veio para isso, veio para um propósito maior. Mateus capítulo 1, verso 21 diz: um filho vos nasceu. E o princípio de tudo que está lá, Mateus 1, 21, ele veio para salvar aqueles que estavam em pecados. Olhe para cá. O único que pode salvar de pecado é Jesus Cristo. Vou de novo. O único que pode salvar de pecados é Jesus Cristo. Vou mais uma vez. O único que pode salvar o homem do pecado é Jesus Cristo. E isso irritava os religiosos. Porque os religiosos vendiam perdão. Os religiosos vendiam uma santificação. Jesus veio entregar dizendo: não precisa pagar, eu pago. Não precisa pagar, eu pago no seu lugar. Então, verdade que um dia Jesus está em Cafarnaum e um coxo está do lado de fora, e dentro da casa não tem só necessitado, tem fariseus, tem escribas, tem saduceus. Igreja não é ambiente só para gente que quer Jesus. Tem gente que está aqui e não sabe nem o que quer. O texto diz que 4 homens pegaram um coxo, destelharam e desceram o coxo. Quando Jesus olhou para o coxo, Jesus poderia dizer bem assim: toma a tua cama e anda, sim ou não? Mas não foi a primeira coisa que ele fez. Jesus olhou para um homem e disse assim: perdoado estão os teus pecados. Entendeu ou não? Vou de novo. Jesus não veio estabelecer o ministério de curandeiro. Jesus veio dar o que a humanidade precisava: perdão de pecado, santificar a humanidade. Quando Jesus olhou para o coxo e disse: perdoados estão os seus pecados, os fariseus que estavam dentro da casa, os saduceus, escribas, não disseram nada. Só que o texto vai dizer: e Jesus, sondando os seus corações, observou que eles murmuravam. E aí Jesus olhou e disse assim: o que é mais poderoso? Dizer para esse homem: toma a tua cama e anda, ou perdoa os pecados? Quando Jesus acabou de dizer isso, Jesus disse a esse homem: pega a tua cama e anda. O homem entrou pelo telhado, saiu pela porta. Não saiu só andando, mas saiu santificado. Vou de novo. Não saiu só andando, saiu santificado. Vou falar até uma hora que você entendeu. Não saiu só andando, saiu daqui santificado. Jesus não quer curar só seu corpo. Jesus quer te dar uma coisa que nenhuma religião pode dar, nenhuma autoridade sacerdotal pode dar. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Isso. Grite bem alto: santificação. Dentre esses 35 milagres, esse é um. Se Jesus não opera milagre por operar, todo milagre que ele opera tem uma finalidade. Nós chamamos isso de lição pedagógica e andragógica. Não é só curar, é curar para estabelecer um ensinamento. Então ele diz: registra isso. Mateus, no capítulo 8, verso 1, vai dizer que Jesus descia da montanha. Descia da onde? Da montanha. Estava fazendo o quê? É só ler o capítulo 5.
Se você voltar ao capítulo 5 de Mateus, o verso 1, está escrito que Jesus subiu. E ele só vai descer no capítulo 8, verso 1. Há uma lacuna entre esses capítulos. A lacuna que nós chamamos é: Jesus não está operando nenhum milagre. Dizendo na perspectiva física, não tem nenhum coxo andando, não tem nenhum cego enxergando. Só que Jesus está estabelecendo aquilo que nós chamamos da maior ensinamento da santificação. Capítulo 5, Jesus vai começar a pregar o sermão da Beatitude, ou da bem-aventurança. É o maior sermão de Jesus. Jesus está dizendo: quem não entende sobre santificação não pode viver a santificação. Mahatma Gandhi, um grande estadista indiano, ele dizia uma coisa: ainda que todos os livros de todas as religiões se perdessem e tivesse pelo menos o Sermão da Montanha, não perderíamos nada, porque o Sermão da Montanha de Jesus é uma síntese moral, ética e social. Jesus está ensinando não só para discípulos, Jesus está ensinando à humanidade. Jesus vai ensinar sobre perdão, Jesus vai ensinar sobre compaixão, Jesus vai falar sobre verdade, Jesus vai falar sobre proatividade. Do capítulo 5 até o capítulo 7, quando Jesus desce, o texto diz que a multidão vem ter com ele. Olhe para cá e me escute. O sermão da montanha Jesus não fez com a multidão em pé, Jesus fez com a multidão sentada. Jesus está dizendo: santificação se aprende aos colos de um pai. Santificação é alguém que se submete a entender os seus processos. Santificação não é um ambiente emocional, santificação é um ambiente processual. Jesus está dizendo bem assim: eu ensinei a vocês, vocês aprenderam sentado. Me escute, por favor. Os grandes avivamentos nunca aconteceram com as pessoas em pé, sempre aconteceram com as pessoas sentadas. O sermão da montanha está todo mundo sentado. Na multiplicação dos pães, Jesus manda todo mundo sentar. Em Atos capítulo 2, os 120 estavam sentados quando o Espírito desceu. E como é que a gente está aqui essa tarde? A gente está tudo sentadinho, pronto para ouvir o que o Espírito Santo tem para nós. Estamos prontos para viver o maior avivamento nesses últimos tempos. Grite bem alto: Jesus. Mais alto: Jesus. Desceu. Quando Jesus desce, essa multidão vai o seguir. Agora olha o verso 2. Olha para o texto. Eis que vem um leproso. Aí tem um problema. Grite bem alto: leproso. Escute-me. Leproso não era alguém perfeito. Na verdade, o leproso era um problema. Grite bem alto: um problema. Na cultura judaica, um problemaço. Algumas coisas a gente precisa entender na perspectiva desse contexto, ou desse conceito lepra. Até porque, em 1995, da nossa era, essa expressão lepra foi estabelecida como desuso. Agora não se usa mais lepra, é hanseníades. Mas a lepra, dentro do contexto aí, era muito mais do que uma doença. Era um sinal de julgamento de Deus. Grite bem alto: julgamento de Deus. Mais alto: julgamento de Deus. O texto de Levítico diz que a lepra era colocada como sinal de rebeldia. Alguém que estava fora do propósito. Se santificação era separar para Deus, lepra é para afastar-se de Deus. Se santificar é alguém que é abraçado por Deus, lepra é alguém que está sendo afastado do propósito de Deus. Culturalmente, um problema. O texto de Levítico, capítulo 13, 14, vai dizer que a lepra era algo que dava no maior órgão do corpo humano. Você conhece muito bem, você aprendeu na 5ª série, as 3 camadas mais importantes da pele e o maior órgão do corpo humano. A lepra era literalmente estabelecida, embutida no ser e manifestada. Então olhe para cá. Os estudiosos vão dizer que a lepra como doença é um bacilo que fica dentro do corpo, adormecido, até uma hora que ela se manifesta. Então é possível alguém essa manhã, essa tarde, estar com um bacilo da lepra e nem sabe. Por quê? A lepra não se manifesta da noite para o dia. A lepra fica adormecida até o momento que o bacilo se manifesta e afeta a pele. E por que eu estou falando da lepra? Na perspectiva de santificação, é porque todos nós aqui temos uma lepra ou um bacilo chamado pecado. Pecados que estão dentro de nós, pecados que estão amortecidos ou adormecidos. Segundo o texto de Gálatas capítulo 5, diz que as obras da carne são manifestas. Só se manifesta aquilo que estava dentro. As obras da carne são colocadas, elas são manifestas. Então olhe para cá, todos nós aqui temos bacilos.
Não se sinta a pessoa mais especial. Todos nós temos vacilo. Qual é a diferença nossa para aquele que está no mundo? Simples. Nós decidimos sacrificar a carne, colocar a carne em servidão. Vou de novo. Dizer: carne, você não tem autoridade, você não vai se manifestar. O que vai se manifestar é o fruto do Espírito Santo de Deus. Escute, abri um parênteses para você entender isso. João capítulo 8, Jesus está escrevendo na areia. Escrevendo aonde? Aonde, pessoal? É trazido uma mulher em ato de adultério. Ela foi pega, grite bem alto, foi pega. Jesus olhou aquela situação e disse bem assim: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira. O que Jesus está dizendo? Qual a diferença dessa mulher adúltera para vocês que estão com pedra na mão? A diferença é única. O dela já se manifestou, o de vocês ainda está oculto. Então tome cuidado quando você criticar um bacilo que virou lepra, quando você pode ser o próximo leproso. Deu problema aqui agora. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que está de pé, ele está dizendo: cuidado, hein, o bacilo está aí. E um dos bacilos chamado é a soberba e a prepotência. Então agarra-se na misericórdia de Deus, porque Ele é o único que pode lhe dar força e bondade. Pegue na mão de alguém e diga para ele assim: você está em Cristo. Você está em Cristo. Você está em Cristo. É engraçado quando a gente entende isso. A gente compreende, já vou terminar. A gente compreende que esse camarada chegou até Jesus em um contexto que ele deveria ficar afastado. Grite bem alto: afastado. Ei, um leproso não poderia estar inserido na sociedade. Não podia. Segundo o Levítico, diz que o leproso deveria ficar fora da aldeia. Fora da onde? O pecado nos afasta das pessoas e de Deus. Só que esse camarada, eu não sei porquê, a Bíblia não diz, mas eu posso fazer essa conjectura. Alguns estudiosos vão dizer que possivelmente o lugar da impureza ficava detrás desse monte. Alguns estudiosos vão corroborar geograficamente que é possível que esse homem tenha ouvido a mensagem que Cristo está pregando do capítulo 5 até o capítulo 7. E o que fez esse camarada correr o risco de ser apedrejado e ser morto, porque alguém que se intrometia na sociedade, sendo leproso, corria o risco de morrer. Esse camarada, ouvindo isso, decidiu se encontrar com aquele que é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Esse camarada está correndo o risco, grite bem alto: correr o risco. E quando ele corre o risco, ele vai ao encontro de Jesus. Quando ele vai ao encontro de Jesus, olha o capítulo de número 8. O texto diz que ele se prostra e adora. Olha para cá. Ele não está pegando a adoração como moeda de troca. Ele está dizendo que a adoração é reconhecimento daquele que ele é. Vou de novo. Esse camarada não está comprando Jesus com adoração. Ele está reconhecendo Jesus quem ele é, todo poderoso. Só pode ser santificado quem entende que o Deus da história não sou eu, é Ele. Poxa. Irmão, nada do que eu faço pode me dar alguma coisa, é tudo Ele que faz. Esse camarada se prostra e adora. A palavra adoração aí que está no teu texto é prosquineu, é prostrar e beijar. Esse camarada se envolve com um ato físico e sentimento. Ele está dizendo para Jesus nas entrelinhas: estou leproso, estou afastado, mas eu continuo tendo adoração. Eu vi o meu Deus hoje. A condição que você vive não define a adoração que você tem. Ei, você pode estar vivendo um momento de pecado, mas quando você reconhece que Ele é poderoso, Ele inclui a santificação, a regeneração, processo. Aí alguém me pergunta, outro dia no seminário, dizendo assim: por que Adão entrou no jardim depois do pecado? Porque Deus era o único que poderia vestir um homem nu. Mesmo pecando, ele decidiu entrar no jardim. Sabe por que algumas pessoas não entram mais no jardim? Porque já acostumaram viver a sua vida moral pelados. Olha para cá. Mesmo pecando, eu preciso entrar nesse jardim que pode me cobrir. Vou de novo. Mesmo errando, existe um Deus dentro desse jardim que tem um poder de me santificar, me cobrir de todos os meus pecados. Esse camarada se prostra e adora. Grite bem alto: adoração. Mais alto: adoração. Ei, a adoração não é moeda de troca. Eu preciso frisar isso, eu preciso maximizar isso. A adoração não é moeda de troca. E é por isso que esse leproso está adorando. A adoração não vem de perfeitos. A adoração vem de gente imperfeita que reconheceu o perfeito.
Vocês sabem disso, eu fui criado na igreja, eu nunca bebi, nunca fumei, eu casei virgem. Então eu me lembro que a primeira vez que eu subi no monte para orar com as irmãs do Replepleu do Canaçúbria, elas colocaram a gente no pé da montanha do monte, e antes de subir a montanha, elas deram um pavor na gente. A gente tinha 14, 13 anos, assim, se subir em pecado, Deus mata. É bom confessar todos os pecados, porque às vezes são uns fogo e pode queimar vocês, uma serpente pode picar. Menino, eu confessei pecado até que eu não tinha. Eu fui crescendo e descobri que o monte não é ambiente para perfeito, é para pecador arrependido. Era o contrário. Se tem alguém aqui pecador, o teu lugar é a presença do Senhor. Não importa se seja no monte, se seja no vale, seja no quarto, seja na igreja. O importante é que o Deus de justificação está aqui nessa tarde para nos abençoar. Se adoração não é moeda de troca, eu preciso reconhecer esse Cristo Todo-Poderoso. Base no quê? Em 3 camaradas: Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles estão introduzidos nessa Babilônia, eles sabem o que é santificação. Santificação é adorar aquele que é santo e através da sua santidade se manifesta em mim. Porque se ele é santo, eu me torno santo. Se ele é fiel, eu me torno fiel. Porque se eu me torno aquilo que me adoro, eu estou refletindo a sua glória em mim. Aí eles olham e dizem assim: tem uma bagunça, tem um carnaval aqui na Babilônia, está tocando, tem que dançar. E pior de tudo, tem que se prostrar. Ele disse: ei, o que santifica o meu coração não é o ambiente onde eu estou, mas eu que estou nesse ambiente mudo esse ambiente. Você conhece a história? O rei disse assim: eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E eu gosto dessa expressão porque eles entendem o que é santificação, o que é adoração. Eles olham para o rei e dizem assim: rei, não precisa perder tempo em aquecer nada não. A gente não se prostra não. Por quê? O nosso Deus, a quem adoramos, tem o poder de nos livrar dessa fornalha. Mas se ele não nos livrar, continuaremos a adorar a ele. Vou de novo. Esses 3 malucos estão dizendo: adoração para nós não é moeda de troca, é reconhecimento daquele que é poderoso e maravilhoso. Ei, o único que toca adoração por coisas é o diabo. Lucas capítulo 4, o diabo aparece a Jesus assim: se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Adoração não é moeda de troca, é reconhecimento. Por isso que Mateus capítulo 8, verso de número 2, está dizendo: e um leproso adorou. Agora olhe para cá. Adoração é quando você entrega o controle da sua vida na mão daquele que está sendo adorado. Vou de novo. Adoração é quando você diz bem assim: eu perdi o controle, assumo o controle para mim. Abre o texto, olha para o texto. Veja se não é isso que ele está dizendo. O texto diz: e adorando disse: se o Senhor quiser. Olha para cá. A tua adoração não exige nada do céu. Vou de novo. A tua adoração não exige nada do céu. Não é porque você passou o dia todo aqui adorando, não é que você vai passar o carnaval todo aqui adorando, que quando acabar esse período de adoração, você vai dizer: Deus, o Senhor precisa fazer, porque eu deixei de estar no carnaval para estar na tua presença. Esse homem está dizendo: eu não adoro para exigir, eu adoro para entender que é a tua vontade que se manifesta, é o teu querer que se manifesta, é o teu querer. Ei, uma das teologias norte-americanas que foram trazidas para o nosso berço na década de 90, teologia de T.L. Osborne, de Kennedy Reagan e outros, Rebecca Brown, é o seguinte: determina que Deus faz, declara que Deus faz, fala que Deus faz. Esse leproso está dizendo: quem sou eu para determinar alguma coisa? Quem sou eu para declarar alguma coisa? Se o Senhor quiser, faça. Se o Senhor não quiser, eu continuo adorando. Eu vou agora até a hora que você der glória a Deus. Se o Senhor quiser, eu adoro. Se o Senhor não quiser, eu continuo adorando. Porque eu não adoro pela porta aberta, eu adoro o Senhor. Eu não adoro o carro, eu adoro o Senhor. Eu adoro a cura, eu adoro o Senhor. Eu sou um adorador. Santificação. Pare de mandar naquilo que você não tem autoridade. A gente tem uma mania de querer mandar em tudo. Tem gente querendo mandar em anjo. Outro dia eu fui num culto, pastor Massivon, e um dos pregadores antes de mim estava dizendo bem assim: anjos, venham nesta casa e comecem a tocar pessoas. Eu fico imaginando, pastor Igor, fico imaginando Deus no trono, bem assim: você quer mandar nos anjos? Anjo? Se tu não consegue mandar no teu pré-adolescente que tem 14, você quer mandar em anjo? Ninguém fala nada comigo. Quer mandar em anjo? A palavra anjo em hebraico é malar.
Segundo o contexto rabínico, o anjo só recebe ordem do Eterno, do Baruch Hashem. E não é eu que digo, nem rabino que diz, nem exegeta que diz, é a Bíblia que diz: eu, o Senhor, darei ordem aos meus anjos ao seu respeito. Vou de novo, ele diz assim: você não manda, eles te servem, mas o único que manda neles sou eu. Quer ver uma coisa? Contexto jurídico. Um militar serve a sociedade, sim ou não? Está a serviço da sociedade, sim ou não? Recebe ordem da sociedade? Ah, não? Não deveria? Já que ele está ali para servir a sociedade? Um soldado só recebe ordem do comandante, ou de uma patente maior, mesmo que ele esteja em serviço para a sociedade, servir a sociedade, mas ele só obedece patente alta. Entenderam nada? Me escute, por favor. Você não manda em anjo, você não manda em céu. Então, quando você for adorar, não determine e não declare nada. Faça como um leproso. Se o Senhor quiser, faça. 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 C.S. Lewis, um dos mais brilhantes escritores, vai dizer: eu não oro para mudar Deus, eu oro para aceitar a vontade de Deus na minha vida. A oração não muda Deus, a oração me faz aceitar o que Deus tem para mim. Por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso assim: que seja feita a tua vontade. Grite bem alto. Um leproso está adorando e pedindo que Jesus faça a sua vontade. Pergunta: esse homem tinha lepra na carne, mas não tinha lepra na alma. Vou de novo. Esse homem tinha um problema de hanseníase na pele. Ele estava com uma pele, com uma doença, mas a alma dele estava curada. Faça um contraponto. É possível essa tarde eu não ter a lepra física, mas ter uma lepra na minha alma. Acabou, glória. E prostrando-se, adorou e disse: se o Senhor quiser. Jesus olhou para ele e disse assim: eu quero. Vou de novo: eu quero. Jesus está dizendo: eu não vou fazer porque você saiu do leprosário, eu não vou fazer porque você me adorou, eu vou fazer porque eu quero. É o mesmo Jesus do capítulo 15 de Lucas, quando Zaqueu subiu na figueira e Jesus olhou para ele e disse assim: desce depressa, porque hoje me convém. Ele está dizendo: eu não vou porque você subiu na figueira, eu não vou porque eu vou porque eu quero. Nenhuma das nossas performances religiosas pode contribuir para a santificação. A santificação é uma obra do Espírito Santo estartado por Jesus Cristo. Santificação. Grite bem alto: santo. Mais alto: santo. Sou santo por quem e para quem? Jesus olha para ele e diz assim: eu quero. Se Jesus quer, por que Jesus vai tocar nele? Você já pensou nisso? Se Jesus é poderoso, através da sua palavra, Ele criou céus e terra e sua maravilha, através do poder da palavra criacionista. Ele poderia dizer para aquele leproso: seja curado, seja purificado, sim ou não? Só que Ele decidiu tocar. Olhe para cá. Jesus vai tocar naquilo que tudo que Ele toca fica sujo. O leproso, segundo o Levítico capítulo 14, a lepra saía do corpo e ia para a parede da casa. Os tijolos ficavam com lepra. Tinham que raspar a lepra e esperar 7 dias. Se a lepra voltasse, raspava de novo. Se não desse jeito, derrubava a casa. A lepra era terrível, saía de pessoas e afetava coisas. Tudo que tocava ficava leproso. Lá vai Jesus e ele diz bem assim: tudo que a lepra toca fica imundo, mas tudo que eu toco fica limpo. Vou de novo. Se esse camarada tocasse no filho, ficava imundo. Se ele tocasse na casa, ficava imundo. Se ele tocasse no carro, ficava imundo. Lá vem Jesus e vem assim: eu poderia só falar, mas eu decidi tocar. Essa tarde, meu pedido ao Espírito Santo não é só que Ele fale, mas que Ele possa nos tocar essa tarde. Tocar através do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, nos santificando nele. Aleluia. Jesus disse: eu quero. Grite bem alto: Ele quer. Mais alto: Ele quer. É Ele que quer. E quando Ele quer, ninguém pode impedir.
Quando Ele quer, ninguém pode impedir. Ele toca. E o camarada foi purificado. Grite bem alto, purificado. Mais alto, purificado. Acabou aí, sim ou não? Não. E eu caminho para o final agora. Quando Jesus toca nele, Jesus olha para ele e diz bem assim: vai e apresenta-te ao sacerdote. E oferece a oferta que Moisés determinou que sirva de testemunho. Fechei a Bíblia. Santificação não é ausência de liderança nem ausência de igreja. Santificação é a habilitação de viver em comunidade. Alguém que foi purificado, santificado, não é alguém que anda independente, é alguém que anda em unidade. Não existe cristianismo sozinho. Não existe santificação sozinha. Jesus veio santificar a igreja, não veio santificar só você. Você não é a igreja, você faz parte da igreja. Você não é a noiva, você faz parte da noiva. A igreja é um corpo, cabeça, tronco e membros. Você não é esse corpo, você faz parte do corpo. E Ele está santificando os membros, Ele está santificando os membros, está santificando o corpo para a glorificação do seu nome. Grite bem alto, santificação. Mais alto, santificação. Santificação não é mérito nosso, é obra divina. Grite bem alto, obra divina. Ser santo é ser separado, é reconhecer aquele que é maravilhoso. Sabe? Termino dizendo a vocês o seguinte: qual é a maior dificuldade que temos hoje de viver uma vida santa? Qual é? Qual é a maior dificuldade? O pecado? Mas se Cristo já foi se manifesto sendo nosso advogado, hoje já nós temos um juiz ou um advogado, Jesus Cristo. Será que é só o pecado? O conhecimento do advogado. Percebeu que a gente conhece mais sobre pecado do que sobre graça? Temos PhD, pós-doc sobre pecado, mas não entendemos nada sobre santificação, misericórdia e bondade. Às vezes, quando eu estou em palestras, eu recebo várias mensagens de jovens assim: pode usar isso, pode usar aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eles estão preocupados em saber sobre pecado, mas são analfabetos sobre graça, bondade e misericórdia. Quando você se encontra com o Cristo da graça, coisas superficiais já não são mais relevantes. Você entende através do propósito de Jesus Cristo. Esse homem se apresenta dentro do cerimonial de Levítico 14. Tinha 2 aves. Quantas aves? Levava-se. É disso que Jesus está falando. Pega essas 2 aves e leva como oferta. É o cerimonial do ex-leproso. Uma ave será morta. O sangue dela será colocado em um vaso de barro com pau de cedro. A outra ave, viva, deve ser lambuzada nesse sangue e solta. E o sacerdote deverá gritar: mais um leproso foi purificado e tem dignidade de voltar ao seu lugar. O camarada vai para o templo, pega a oferta, entrega ao sacerdote, ele mata uma pomba, solta outra. E está dizendo: será que Jesus veio para estabelecer a lei ou para implantar uma nova doutrina? Na verdade, Jesus veio explicar a lei. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: toda a humanidade era leprosa, mas eu vim como uma única pomba, morta. Não há a segunda pomba sem a primeira pomba morra. A primeira pomba que é Jesus morre. A segunda pomba, que é o Espírito Santo do Senhor, é solta. Está gritando publicamente: não há mais leprosos. O sangue de Jesus Cristo purificou de todo o pecado. Só que, para entender o processo da santificação, eu preciso reconhecer Jesus Cristo. Grite bem alto: Jesus Cristo. Fique em pé. Jesus Cristo. Jesus disse: vai para o templo. Vai para onde? Para onde? Alguém que é ex-leproso não perde tempo em outro lugar que não seja o templo. O templo é o endereço dos ex-leprosos. Alguém outro dia, o pastor Brenner, perguntou se a igreja está cheia de ex. Sim, porque só poderia frequentar templo quem um dia foi leproso e agora não é mais. Todos nós aqui temos testemunhos.
de alguém com deformidades. Pastor, mas o senhor disse que nasceu na igreja. Quem nasce na igreja não nasce santo não, irmão. Outro dia alguém disse assim, o berço, eu nasci no berço evangélico. O berço era evangélico, mas a criança, não. O berço pode ter o selo evangélico, mas a criança é pecadora. E por isso que quando crescer precisa aceitar Jesus e passar pelo processo da santificação através do sangue de Jesus. Olhe para cá. Minha mensagem é essa. Meu sermão é esse. Nós somos santos não por mérito, mas por causa do sangue de Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Curve sua cabeça. Feche os teus olhos. Eu oro. Você no templo e fora dele. Ore comigo. O que eu vou dizer é uma coisa pesada, mas você sabe. O verdadeiro evangelho precisa ter peso, não uma levedura só. Às vezes a gente vai vivendo uma vida de leprosos espirituais, uma vida de fornicação, uma vida de mentira, e achando que está tudo bem. Isso é lepra. Isso é lepra. A lepra, uma das coisas que ela tira é a sensibilidade. O indivíduo perde a sensibilidade, vai frequentando e vai fazendo e já não tem mais sensibilidade. Fecha os olhos e me ouça.